Fala galera, aqui é o Charles de novo. Estou de volta para terminar aquela aula que a gente começou, hein? Então, vamos lá. Na aula anterior a gente falou sobre criar essas rotinas que fazem a requisição de informações para o ASP.NET MVC e trazem o resultado de maneiras para a gente conseguir usar na nossa página web. Na primeira aula a gente criou todo o projeto, criou toda a estrutura, então não vou voltar nisso agora, vou só terminar a aula, tá ok? Então vamos lá. Agora, para continuar, a primeira forma que eu vou mostrar para vocês de fazer a requisição dessa informação dos controllers do ASP.NET MVC é criando via uma Partial View. Então, primeiro, antes de tudo, a gente tem que criar um model. Para facilitar o nosso trabalho, a gente vai criar um model. O model ele nada mais é que uma classe C# ou uma classe VB, que ela tem por objetivo encapsular informações da vida real para dentro do código. O código, ele entende que ele é um programa, ele tem linhas de código, linhas de comando. Ele não entende objetos do mundo real. Então, o seu produto, o seu projeto, ele tem influência nos objetos do mundo real. Por exemplo, eu tenho uma pessoa. Uma pessoa é um objeto do mundo real que eu preciso transpor para o programa. Eu preciso dizer para ele, explicar para ele que esse objeto existe. Para isso a gente usa classes, e essas classes têm o nome de model. Eu vou chamar o nosso de usuário. Certo? Então aqui eu estou dizendo pro projeto. Projeto, tem um tipo de objeto do mundo real específico que eu quero trabalhar dentro desse código. Ele se chama usuário e ele tem essas propriedades. Propriedades são literalmente as propriedades do objeto. Se a gente estivesse falando de um objeto pessoa, quais seriam as propriedades? Cor dos olhos, cor do cabelo, a idade poderia ser uma propriedade. Então, tudo isso seriam propriedades, são características que definem um objeto, que diferenciam um objeto do outro, na verdade, que definem o formato dele. Então, o model ele é basicamente um molde para um objeto do mundo real, é uma classe, é um molde. Então, vamos lá que eu vou continuar criando aqui. O ASP.NET, no C# a gente tem esse snippet, se chama prop. Você escreve prop, aperta tab 2 vezes e ele gera o código base de criação de uma propriedade para você. Então, deixa eu vir aqui. O primeiro é id. Prop, tab, string, name. Prop, tab, string, last name. Prop, string, username. Certo? Então, como a gente tinha combinado, nós vamos usar aqui como padrão, como base, o Bootstrap. O Bootstrap ele tem um exemplo de tabela, que é o que é o exemplo que nós vamos utilizar nessa aula, é o que nós vamos fazer nessa aula, a requisição retornar. Então, no Line Tables, vamos usar exatamente esse exemplo aqui. Vou dar um copy para o ToClickBird. Tá, criamos a classe. Então, esse é o HTML que a gente vai precisar, essa tabela. Criamos a classe, vamos lá. Como eu falei para vocês, esse primeiro exemplo vai ser usando Partial View. Eu expliquei na aula anterior que as views, eu expliquei que aqui eu tenho usuário controller. Expliquei que esse usuário controller, ele cria, o sistema automaticamente, ele cria pra gente rotas baseadas nesse nome, usuários, que vem antes do controller. O controller ele descarta porque faz parte da linguagem, mas ele pega aqui os controllers. Todas as rotas do nosso sistema são apontadas por padrão para esses controllers aqui, que é para esse namespace. Então todos os controllers que estiverem nesse namespace, o que define que essa classe é um controller é isso aqui, ó. É que ela herda uma classe controller padrão do MVC. Então isso define que ela é um objeto do tipo controller, que está estando dentro desse namespace, lá no arquivo de rotas, está aqui, route.config, para vocês saberem como procurar, né? app-start, route.config. Ele está aqui. Esse arquivo define as rotas do sistema. Ele vem com uma rota padrão pré-definida que diz que vai para controller. E ele diz, na verdade, que a rota vai ser sempre controller, action e depois o ID. Ou seja, quando a gente estiver digitando aqui, deixa eu rodar o sistema para ficar mais fácil explicar para vocês. Então ele rodou.
Então, reparem aqui que ele tem localhost 2.52940. Esse 2.52940 é de um servidor interno que ele cria na hora que ele está rodando o projeto. Se vocês vierem aqui e clicarem no ASP.NET MVC Properties, ele vai mostrar aqui para vocês o caminho padrão que ele roda. Se não aparecer essa aba Properties para vocês, vocês podem vir aqui em View, Properties Window. Aí ela aparece. Nessa aba ele define esse caminho. Aqui ele só define o caminho. Para definir de verdade onde ele vai rodar, ele está em um outro lugar. Eu não vou mostrar isso para vocês agora porque não faz sentido, mas no final eu mostro. Que ele define e cria esse servidor local para rodar esse projeto. Aí como é que ele faz para identificar as rotas? Aquilo que eu falei para vocês. Essa rota é a rota padrão criada, certo? Ela entende que a rota começa nisso aqui. Começa no caminho padrão do seu site, que é o www. O seu domínio, no caso do localhost, é localhost, a porta, porque é a porta que a gente está rodando o projeto. Então ele define que o site começa aqui. O que vem depois disso, ele vai entender. Controller e action. Ele entende que está esperando uma variável que vai ser qualquer coisa que vier depois daquilo, depois desse endereço aqui, qualquer coisa que vier depois disso, vai ser o controller. Vai ter uma barra, e qualquer coisa que vier depois dessa barra vai ser uma action, que é a index. E depois disso tem um ID, que é mais um parâmetro que você pode mandar. Se vocês repararem aqui, a home ela funciona sem eu passar essas informações. Não preciso passar nada, a minha home funciona. Por quê? Porque aqui ele define que se eu não mandar controller nem action, o padrão é sempre home index. Então eu tenho padrões pré-definidos, valores default. Então eu não preciso me preocupar em mandar, a não ser quando eu quero um controller diferente, porque o controller padrão quando eu não mando nada é home. Se eu quiser um controller diferente, que é usuários, eu vou escrever usuários. Ele continua funcionando mesmo sem eu colocar o index. Por quê? Porque aqui o index também é uma action padrão. Então, mesmo que eu não coloque index, ele vai funcionar. Ele sempre vai procurar uma index como action padrão. Se por acaso o meu controller não tivesse essa index, ele daria problema. Ele daria um erro dizendo que a action não foi encontrada. Agora que a gente já entendeu um pouquinho mais dos controllers e das actions, eu vou mostrar para vocês como criar uma view. Na primeira aula, na verdade, a gente já criou uma view. Já criou, a gente já testou esse retorno aqui sendo uma string, e a gente já testou ele sendo uma view e já criou esse arquivo de views aqui. Sempre que você cria um controller, só recapitulando para quem está assistindo só essa aula, criou um controller, usuários controller, ele automaticamente cria essa pasta dentro da pasta views, que tem por objetivo conter todos os arquivos de views vinculados a esse controller. Os arquivos de views, eles geralmente têm o mesmo nome da action. Então se eu tenho uma action chamada index e ela tem que retornar uma view, ele vai procurar por um arquivo com o nome index dentro da pasta usuários, que é o nome do meu controller. Certo? Então vamos continuar. Agora, o meu primeiro exemplo ele vai ser usando uma partial view. Então a gente vai criar aqui add view. E eu vou clicar aqui. Geralmente essa opção não vem clicada. Então, create as a partial view. Qual a diferença entre uma view e uma partial? A diferença é que a view, ela é usada, ela carrega com ela herda todo o layout, toda a estrutura de layout. Eu já mostrei também no outro vídeo, vou explicar de novo só para relembrar. Aqui na shared tem um arquivo chamado underline layout. Todas as views do sistema, elas herdam esse layout por padrão. Se você quiser, você pode mudar, mas todas elas herdam esse layout. Quando eu digo herdam, o que eu quero dizer? Elas, por padrão, carregam todo esse HTML aqui e todo esse HTML abaixo dessa função renderBody. O que é essa função renderBody? Ela coloca esse pedaço, significa que esse renderBody, ele vai ser trocado pelo conteúdo das views. Então, toda vez que eu chamar uma view no sistema, ele vai chamar essa página layout e vai jogar o conteúdo dessa view aqui dentro. Então, todo o resto vai ser padrão para todo o site. E o conteúdo da view vai cair aqui dentro. A partial view não acontece isso, porque ela não tem um layout como pai. Então, a partial view, ela não carrega essa estrutura, ela vem limpa. Por que a gente precisa usar uma partial view nesse caso que eu vou explicar agora? Porque se a gente usasse uma view, ela traria todo o conteúdo do topo, do rodapé, não só o HTML específico que a gente vai usar. Então esse exemplo que eu vou dar agora vai ser um jQuery buscando num controller o resultado que ele espera sendo um HTML. Então vamos lá, que eu vou fazer funcionar e depois eu explico. Para adicionar a view,
Vocês vão aqui, View ou Partial View. Usuários, que é o nosso controller. add View. Essa opção não vai vir de cada para vocês, pelo menos não na primeira vez. Vocês clicam e, por convenção, o nome das views ele sempre acompanha, ele sempre é iniciado por um underline, porque para ficar mais simples para a gente entender e identificar as partials, desculpa, o nome das partials ele vem sempre com underline, o nome da view ele vem com a letra maiúscula. Das partials a gente começa sempre com underline, que é para ficar mais fácil de identificar. Outra convenção é que as partial views sejam criadas onde elas vão ser usadas. Essa aqui a gente vai usar só em usuários, então a gente vai criar usuários. Ah, mas eu vou criar uma partial que eu poderia usar no sistema inteiro. Aí você cria na pasta shared, que eu mostro para vocês já já. Então, partial view, a gente vai criar uma partial chamada tabela usuários. Adicionei aqui. Tá. Vamos lá na index, eu vou colocar aquele código de tabela aqui, só pra gente ilustrar bem, para vocês verem como acontecem as coisas. Não vou explicar HTML porque não é o nosso foco. Então, vamos deixá-lo bem semelhante a esse aqui. Então, a primeira é uma hashtag. Copiar e só mudar o nome. Name. Last name. Username. Faltou uma aqui que é o ID. Body. TR. Se vocês quiserem podem pausar o vídeo e depois que eu terminar vocês podem copiar tudo isso aqui. Copiar não. Reproduzir tudo isso aqui. O primeiro ele vai vir vazio, porque... Não, desculpa. Na verdade não tem esse ID. Name, last name e... Então aqui vai vir, por exemplo, Charles, França. Charles, Franca, 89. Esse aqui a gente não precisa. Para sua tabela ficar daquele formato exato, ela tem que ter o mesmo número de linhas de cabeçalho que ela vai ter de colunas. TD são as colunas. Essas são as TDs. Cada uma dessas, essas são as TDs. Isso aqui é uma linha, é a TR. Então, TR, linha. TD, coluna. E TH são os headers. Tem uma linha só e várias colunas, são as colunas de header, esses THs. O tbody ele pode ter várias vezes essa informação. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, estamos criando essa nossa tabela estática, depois a gente vai automatizar ela. Esse é um formato, um padrão que eu gosto de usar quando estou desenvolvendo, que é criar as coisas estáticas para sentir como que isso vai representar no layout, que problemas eu vou ter para desenhar esse layout. E depois que eu tenho esse estático, eu vou e automatizo só esse pedaço, porque a informação ela não vai, assim, vai mudar, vai dinamizar os parâmetros, mas a informação vai estar sempre ali. Então é bom, é uma boa prática você fazer primeiro tudo estático e depois automatizar mais rápido. E você já tem alguma coisa para mostrar para as pessoas. Sempre que vocês dão play, não sei se vocês repararam, mas sempre que você dá o play dentro de uma view, ele abre direto essa view, que foi o que aconteceu aqui. Olha a nossa tabela funcionando. Olha como ela está igualzinha a do Bootstrap. Isso porque o ASP.NET MVC já vem com Bootstrap por padrão. Então, vamos lá. Criei aqui a minha tabela. Tá, só que ela está estática, não tá sendo requisitada por Ajax e não me serve muito estando aí. Então, a gente vai trocar, tirar ela daqui. Só coloquei ela aqui para vocês visualizarem. Então, vou tirar ela daqui e vou colocá-la na minha Partial View, para vocês entenderem o poder dessa Partial View. Então, eu tenho aqui ela na minha Partial. Eu posso usar um comando do ASP.NET MVC. Se vocês olharem aqui agora, a gente vai recarregar a página, ela sumiu, porque eu tirei o conteúdo dela da minha view, da minha index view. Então aqui ela vai sumir. Sumiu, não existe mais. Eu posso usar uma funcionalidade do ASP.NET MVC para incluí-la aqui, chamada html.partial.
ela recebe um parâmetro só, que é o nome da partial. Percebam que eu criei essa função, chamei o nome da partial e agora eu quero que ela funcione. Vamos ver? Perfeito. Essa é uma funcionalidade que eu estou mostrando para vocês. Ela é útil por esse motivo. Às vezes você tem HTML, você tem códigos que eles têm que ser compartilhados em vários outros lugares, em várias outras páginas. Então você não precisa criar esse código todo e repetir, copiar e colar, porque isso não é uma boa prática. Boa prática é você usar partials e outras ferramentas, outras funcionalidades, para que esse código seja escrito uma vez só e você consiga repassar ele. Então, aqui a gente está usando uma partial. Ok, ele está funcionando, está vindo aqui a informação. Só que essa informação ainda está estática, eu preciso automatizá-la. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá, @model. Toda partial ou view que eu crio, ela pode ser tipada, ela pode ter um tipo. Nesse caso, essa aqui, ela tem que ter um tipo também, porque ela vai receber uma informação que vai modificar o funcionamento dela. O tipo dela, nesse caso, vai ser o seguinte. O tipo dela vai ser uma lista de usuários. Percebam que aqui ela não está achando o nosso model usuário, o model que a gente criou agora. Por quê? Porque ele não tá, o namespace dele não está sendo carregado por padrão. Então a gente tem que colocar todo o namespace ali para funcionar, ou incluir esse namespace em outro lugar que eu não vou mostrar agora, mas eu vou usar o namespace dele todo. Lembra que eu falei para vocês que esse namespace é como se fosse um contexto. Então essa classe só é enxergada dentro desse contexto, chamado ASP.NET MVC jQuery.models. Se eu for no meu controller, ele também tem um contexto, ASP.NET MVC Controllers. Os dois não compartilham as mesmas informações. Para que eles compartilhem, você tem que dizer para a página, para ela pegar essa informação de algum lugar. Nesse caso, a gente vai colocar o namespace específico direto lá. Minha tabela de usuários. E olha ele aí. Percebam que sumiu a mensagem de erro, então ele está funcionando normal. Já dei um tipo para minha página. Agora que eu preciso automatizar isso aqui. Eu sei que meu objeto de página ele tem um tipo lista. Vou explicar para vocês já o que é um objeto de página. Então, primeiro eu vou apagar essas outras linhas adicionais, porque teoricamente isso aqui tem que ser um loop. Isso aqui tem que ser uma coisa que vai ser recursiva, que vai gerar várias linhas para mim. Então eu posso apagar essas outras e deixar só uma. Com essa linha, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar aqui uma função do ASP.NET MVC, que é o for each. Se eu der tab duas vezes, ele já deixa um código aqui pré-pronto para mim. Então, vou colocar aqui o usuário in model. O que é esse model? Model é um objeto de página. Toda página, toda view do ASP.NET MVC carrega consigo um objeto que é carregado de informações em algum momento da vida do sistema. Esse objeto é chamado model. Esse objeto ele não tem um tipo por padrão, ele é um tipo object, que pode ser qualquer coisa. Por isso que aqui em cima a gente vem e fala para ele, força ele, fala, ó, seu tipo vai ser esse aqui. Se você receber qualquer outra coisa diferente disso, pode dar erro, não funcione, porque você tem que receber sempre uma lista de usuários, ou preenchida ou vazia. Se ele receber vazia, ele não faz nada, se ele receber preenchida, ele trabalha. Se ele receber uma informação diferente dessa, ele não trabalha e vai dar erro. Eu depois vou mostrar para vocês como é que faz para mandar a informação para cá. Vamos por partes primeiro. Então aqui a gente está preparando a nossa view para receber informações. Então eu já sei que esse model é do tipo lista. Eu sei que eu posso fazer um loop nele. Como eu sei que ele é do tipo lista, eu posso fazer um loop, então eu vou acessar aqui as informações dele. Essa variável usuário in model é porque nesse model eu tenho uma lista. Eu vou percorrer todos os itens dessa lista. Só que quando eu estiver percorrendo, eu preciso de uma variável para trabalhar esse item, o item corrente, que vai se chamar usuário, e é exatamente isso que acontece. A cada volta, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui essa lista, vai pegar o item 1, por exemplo, entrei aqui no item 1. O item 1 vai ser adicionado para dentro de usuário, que eu vou poder utilizar dessa forma. Entenderam? Então, esse usuário aqui, essa variável usuário, ela vai ser carregada com o item
em questão na hora que ele estiver fazendo o loop. Então aqui eu vou pegar o outro usuário, ponto, name. Aqui eu vou pegar usuário, ponto, last name. E aqui por último, usuário, ponto, username. Por que eu preciso colocar o arroba na frente? Isso é uma convenção, não é uma convenção, isso aqui é para o código entender que depois disso não vem HTML, vem código. Para a página, para o Razor. Razor é a engine, é o motor que renderiza, que entende e interpreta esses códigos na página. Então esse motor ele precisa saber quando que eu interpreto código, quando eu interpreto HTML. Então é assim que ele sabe, você põe um arroba. Ah, mas e se eu precisar escrever um arroba de verdade, ele não vai deixar? Vai, é só você escrever arroba 2 vezes. Isso, escreve um arroba, ou arroba 2 pontos. Não, arroba 2 vezes. Arroba 2 pontos não funciona. Então você escreve arroba 2 vezes e isso vai virar um arroba normal. Tá certo? Se a gente recarregar a página não vai acontecer nada, porque a lista não está vindo preenchida. A gente não está preenchendo nada. Provavelmente pode acontecer, a única coisa que pode acontecer é dar um erro, porque a lista, a gente não está mandando nada e está nulo. Que foi exatamente o que aconteceu, deu um erro, porque a lista tá nula, a gente não mandou nada para ela. Ele espera receber alguma informação, ele está obrigando aqui em cima, a gente está falando, tem que ser uma lista de usuários. Então se você não mandar, eu vou dar erro. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Dica rápida de como identificar melhor as exceptions. Às vezes vem uma exception aqui que a gente não entende. Geralmente, não sei se esse vai ser o caso, quando você clica em View Details e abre, ele dá uma informação mais específica. Nesse caso, ele não ajudou muito, porque ele está nulo e ele deu um Object Reference Not Set. Essa informação é útil porque eu sei que alguma coisa não está preenchida, mas eu não sei o que, geralmente. Então, essa informação é útil para você saber que tem um erro de objeto não preenchido, aí você já sabe por onde começar, você já tem uma pista do erro. Então, vou dar um OK aqui, vou dar um OK, e vou dar um... Não, nem vou parar a aplicação porque ele vai continuar aqui. Ele deu erro, mas ele vai continuar e vai dar um erro na tela. OK, porque esse objeto está nulo. É uma boa prática, sempre que a gente for trabalhar com esse tipo de coisa, a gente sabe que essa variável pode ser nula. Então, é uma boa prática sempre tratar esse erro. Nunca espere dar erro para depois tratar. Então, a gente vai tratar esse erro. Eu sei que ali o meu model vai ser uma variável do tipo lista, mas eu sei que ela pode vir vazia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, criar uma nova variável, que vai se chamar lista, que vai receber um new, vai receber uma nova lista de usuários. Por que eu fiz isso? Porque uma nova lista de usuários não é um objeto vazio. Logo, ela é uma lista que tem valor, só que não tem itens. Ela é um objeto montado esperando receber itens, ela não tem itens. Ou seja, logo não vai dar erro aqui, porque se eu mudar isso aqui, model, para lista, ele não vai dar erro dizendo que está nulo. Ele vai continuar e não vai rodar nada porque não tem nenhum elemento lá. Vamos ver? Agora a página vai funcionar e vai funcionar tudo bem porque essa lista já não está mais vazia, ela já não está nula, ela tem um conteúdo, mas é um conteúdo vazio. Então, agora a página funcionou. Ah, mas e aí? Agora que eu criei essa lista, ele sempre vai receber essa lista? Não. Aí você vem e faz a segunda linha do código. Se o meu model for diferente de nulo, essa lista recebe o model. Ou seja, minha lista é do mesmo tipo do meu objeto de página. Logo, eu sei que ele pode vir nulo. Então, eu vou prevenir o meu código de que se ele vier nulo vai dar problema. Então, já não vou mais usar o objeto de página diretamente, eu vou usar esse objeto lista. Ok, resolvi um problema. Se vier nulo, se vier vazio, se vier de qualquer forma, ele não vai dar problema. Mas aí eu preciso pegar o conteúdo do model quando ele não estiver nulo. Aí eu faço um if e preencho essa variável com o conteúdo se ele não estiver nulo. Eu vou fazer um teste rápido aqui e mostrar para vocês como é que seria isso. Então eu tenho uma partial que ela espera receber uma informação. Eu posso chamar ela de várias formas. Aqui agora a gente vai chamar ela de volta aqui. Ó. A gente está chamando aqui @html partial e está chamando tabela de usuários. A gente sabe que essa partial, ela recebe uma informação do... Ela aceita receber uma lista de usuários. A gente sabe disso. O que a gente pode fazer então nesse caso? A gente pode mandar para ela uma lista de usuários. Então eu posso vir aqui, var lista usuários recebe new. Aí aqui eu vou ter que colocar todo o namespace de novo.
Esse código aqui não é o código que vocês vão fazer no dia a dia, tá, gente? Eu estou mostrando só a título de explicação rápida para vocês entenderem como preencher uma view com informações, sendo que já que ela espera uma informação. Então eu posso vir aqui, lista usuários.add new. Vou fazer melhor aqui para ficar mais legível o meu código. Desculpem o barulho externo que estou gravando de casa, e aí tem esses problemas. Esse não é o código que vocês vão utilizar no dia a dia, tá? Eu coloquei aqui direto na view para vocês verem que funciona e para vocês verem um exemplo rápido. Depois a gente vai tirar ele daqui e colocar no lugar correto. Não se apeguem a isso. Isso é só para agilizar o processo, para vocês entenderem como funciona uma partial e como ela recebe a informação. Ok? Então, essa é a nossa partial, certo? Tabela usuários. A gente sabe que ela está definida aqui, ó. Vamos lá na tabela usuários. A gente sabe que essa partial está aceitando receber uma lista de usuários. E ela vai fazer um loop nessa lista de usuários e escrever na tela, certo? Então aqui a gente já viu bastante coisa. Aqui a gente tratou para ela, se tiver nula, não dá problema no nosso código, não dá um erro de página que nem aquele que a gente viu alguns minutos atrás. Então, ok. A gente sabe que ela recebe uma informação que é uma lista de usuários. Como eu passo isso para ela? Isso é bem simples, na verdade. Criamos a nossa lista de usuários aqui e preenchemos com um usuário. Então, é só vir aqui, vírgula, Object Model. Tá vendo? Ela recebe um Object Model. E aí eu mando meus usuários, lista de usuários. Agora, se vocês recarregarem a página, vocês vão ver que essa tabela vai ser recarregada com um usuário e todas as informações dele. Perceberam? Foi carregada com Charles Franca 89. E eu passei tudo aqui pela tela. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem rever isso, é só pausar o vídeo, voltar e fazer sozinhos, para vocês sentirem esse código funcionando e sentir isso, as coisas acontecendo. Tá. Esse código ele é muito útil em algumas situações e péssimo em outras. Por exemplo, ele é reutilizável. Ok, parte do trabalho está feito, só que vocês separaram que ele depende de receber uma lista de usuários e receber essa informação? Pois é, se você tentar reutilizar esse código, você vai ter que sempre reescrever esse pedaço de código aqui em cima, senão ele não vai funcionar. Mas eu vou ensinar para vocês uma técnica que evita esse problema, que vocês vão poder reutilizar essa partial tabela de usuários, ela vai ter vida própria. É isso aí, ela vai ter vida própria, vocês vão poder reutilizá-la em qualquer lugar, ela vai ter um contexto totalmente dela, vocês vão poder passar variáveis, passar parâmetros e reutilizar em qualquer lugar do sistema sem se preocupar com nenhuma intervenção. Então vamos lá. Primeiro passo, vou dar um stop, certo? Segundo passo, eu vou vir aqui em usuários controller, eu vou criar uma nova action. Vou copiar o código da action de cima só para agilizar, tá? Mais rápido. Vou mudar o nome dessa action para lista usuários. Qual é o segredo? Para funcionar, essa action result, ele aceita retornar vários tipos de retorno. Nesse caso, a gente vai usar um tipo de retorno chamado partial view. Certo? Partial view, ele espera dois parâmetros. Um é o nome da partial. Esse partial view, esse retorno de partial view, ele é basicamente esse outro retorno que nós estamos usando aqui, da partial. É basicamente isso. Aliás, é literalmente isso. Então, eu vou copiar esses dois parâmetros aqui. Vou colá-los aqui. Vai dar um erro porque não existe a variável aqui. Aí a gente vem aqui na index, tira esse código feio daqui, que não deveria estar aqui. Regra básica de view. Se você programa demais na view, tá errado. Não tem que programar na view. A view é para renderizar layout, não para programar. Vou apagar isso aqui, certo? Porque não vou mais passar esse parâmetro, já isso aqui vai sumir daqui, vai mudar. Então, vou colar aquelas informações aqui. E simplesmente copiei, colei, mudei o código de lugar e está funcionando. Ok? Lista usuários, action result. Era uma nova action.
Percebam que eu não criei ela como view, então eu não preciso criar um arquivo aqui dentro da usuários view, porque ele não vai ser uma view, ele vai retornar uma partial view. Okay? Como eu acesso isso agora? Como eu faço para acessar isso e ser usual para mim, para eu poder reutilizar isso em todas as páginas que eu quiser? Isso é muito simples. Vocês podem voltar aqui, no lugar de partial view, no lugar de partial, nós temos uma função chamada renderAction. RenderAction, ela tem várias assinaturas para esse método. A padrão é que ele espera receber. A primeira, ele espera receber só uma string ActionName. Podemos utilizar, mas nesse caso a gente precisa passar mais. Na verdade, essa vai ser suficiente para a gente. Quando utilizar essa primeira assinatura, que só recebe o ActionName? Nesse nosso caso, ela é útil. Por quê? Porque essa index, ela está dentro de usuários controller. A action que a gente quer renderizar também está dentro de usuários controller. Então eu posso usar só o nome da action, que ele vai entender. Por quê? Porque nós estamos no mesmo contexto. Essa renderAction, ela tem uma particularidade que ela só funciona se vocês usarem o código nesse formato. Tem que abrir e fechar aqui e colocar o código aqui dentro. Porque ela tem que processar algumas informações. Ela não é igual a partial, que ela só renderiza. Ela tem que processar algumas informações. Então você tem que colocar dentro sempre desse formato de código aqui. Depois eu passo o exemplo do VB. Então tem que fazer sempre no próximo vídeo eu faço o exemplo do VB. Então tem que sempre usar esse formato aqui. Para o VB vale a mesma coisa. Só o formato de escrever o código que é diferente. Então tá. Agora como eu falei, esse primeiro parâmetro ele é o nome da action. Que é o nome da action que a gente quer chamar. Ele só funciona aqui pra gente porque essa index, ela é uma das actions de usuário. Se fosse de outro lugar que nós fôssemos acessar, eu teria que passar mais um parâmetro que é o nome do controller. Eu quero acessar a lista usuários, mas não do usuários controller, eu quero passar de outro controller. Aí você passa o segundo parâmetro que pode ser o controller name. Aí ele vai procurar daquele controller aquela action e vai executar totalmente a parte dessa action atual. Tem vida própria, como eu falei para vocês. Ele se comporta totalmente em paralelo. É como se fosse uma sub-requisição, como se você estivesse fazendo uma requisição em Ajax, só que síncrona. Mas é como se fosse uma sub-requisição de informação. Então ela funciona como uma requisição totalmente nova. Por isso que ela tem essa vida separada e consegue trabalhar sozinha sem interferência da página. Então vamos ver isso funcionando. Por ser um código, tem que pôr ponto e vírgula porque a gente está falando de C#. Então tem que pôr ponto e vírgula para fechar. Se eu der um Ctrl R ou um F5, ele vai apresentar o mesmo resultado que está apresentando aqui. Na verdade não, porque o código não está rodando, né? Então, vamos dar um play. Como eu dei o play direto da action, ele vai abrir direto a action aqui pra mim, que é essa aqui. E agora ele está buscando o código lá da lista usuários, que é essa nossa action aqui. Eu vou até colocar um breakpoint para vocês.